presente vídeo, nós vamos tratar de um dos movimentos mais significativos da América Latina, surgido nas décadas de 70 e 80, que foi a Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação, ela é um movimento de caráter religioso, mas que possui eminentemente proposições político-sociais. Não de uma revolução social, pelo contrário, mas de um reformismo baseado em evangelhos, baseados numa ética cristã. Reformismos que visam uma reordenação do mundo capitalista no sentido de busca da equidade, de fim da miserabilidade, de fim das desigualdades, de um mundo mais fraterno. Bom, a teologia da libertação, ela surge no seio da América Latina. E não é sem razão isso. A América Latina, até hoje, até o presente momento, é um continente marcado pela miséria de muitos e pela desigualdade gritante. Inclusive nós aqui brasileiros vivenciamos o país talvez dos mais desiguais do mundo, com concentração de renda e miséria por toda parte. Pois bem, surgido então nas décadas de 70 e 80, vale ressaltar que a teologia da libertação surge num contexto de ditaduras latino-americanas, muitas delas, a maioria, de caráter militar, inclusive no Brasil, vigente desde o golpe de 1964. Portanto, a teologia da libertação, ela surge também no bojo de respostas a toda uma sociedade extremamente repressora que era representada pelo militarismo dos anos 70 e 80. Mas o que apregou essa teologia da libertação, Como é que ela surge aqui no nosso país? Ela surge no Brasil a partir da obra do psicanalista, filósofo e teólogo brasileiro aqui no nosso país, a partir da publicação da obra Da Esperança, de Rubem Alves. E é a partir da obra de Rubem Alves, que é um presbiteriano, inclusive posteriormente ele acabou por abandonar a tarefa de pastor da igreja presbiteriana, perseguido, criticado como foi pela instituição a qual ele representava, devido às suas ideias de justiça social, de engajamento político, vinculados ao evangelho, ao cristianismo, à ética cristã. E ele então vai ser exilado para fora do Brasil, e no momento de exílio do Rubem Alves é que vai então ganhar força a figura do frei franciscano Leonardo Boff. O frei Leonardo Boff, que em 1972 publicou o livro Cristo Jesus Libertador, mas será a principal obra de Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, que se encontra aqui em minhas mãos, aí o livro do frei Leonardo Boff. Essa publicação aqui é que irá sedimentar muitos dos conceitos, dos objetivos do movimento conhecido por Teologia da Libertação, a partir de uma crítica que se faz à instituição igreja e ao papel da Igreja Católica naquele momento, propondo uma transformação no seio da igreja, no sentido da igreja, porque Leonardo Boff, nessa obra, ele diz o seguinte, que a igreja, ela é carisma e ela é poder. Ela é as duas coisas. Ela tem essas duas dimensões. Só que, ao redor dos tempos, dos séculos, a força da instituição prevaleceu
E o caráter e a dimensão de poder da igreja prevaleceu sobre todo o carisma. Ela se fecha em si mesma. Ela fecha os olhos sobre as desigualdades que a cercam e sobre a própria realidade da vida. Tanto é que, décadas antes da construção dessa teologia da libertação na América Latina, é muito significativo, entre os anos de 1962 e dezembro de 1965, a convocação e os trabalhos do chamado Concílio Vaticano II, que exatamente propunha-se repensar o catolicismo em meio àquela sociedade moderna, pós-moderna, nascente, em meio a essa nova sociedade, a esse novo ser humano que já se distanciava do catolicismo. Então, nos anos 60, uma década antes dessa construção teórica e prática e engajada que foi a teologia da libertação na América Latina, você já encontra no seio do catolicismo, através da convocação do Concílio Vaticano II, uma intencionalidade no sentido de promover mudanças na instituição católica. Pois bem, o grande problema é que nas décadas seguintes, principalmente após o advento do papado de João Paulo II e hoje do antigo cardeal Joseph Ratzinger, que à época do processo contra Leonardo Boff, presidia a Congregação para a Doutrina da Fé, que é um nome, fantasia, da genérica Inquisição Católica, histórica, e sanguinária Inquisição Católica. Deram esse nome genérico, aliás, esse nome fantasia a esse genérico horrível e histórico. E o papado de João Paulo II e o presente de Bento XVI engessaram todo esse ímpeto de mudanças no seio do catolicismo. Mas que mudanças são essas? Que propostas são essas trazidas pela teologia da libertação, que estão presentes nos argumentos de Rubem Alves, estão presentes nos argumentos de Leonardo Boff e de tantos outros que não são católicos apenas. A teologia da libertação, muitos compreendem erroneamente de que ela é um movimento, de que ela é algo eminentemente católico, essencialmente católico. Não é. A impressão que se dá que a teologia da libertação é um fenômeno católico é devido ao processo sofrido pelo Frei Boff, que era franciscano, católico. E houve toda uma cobertura da mídia no início da década de 80 sobre o processo ao qual ele respondeu perante o cardeal Ratzinger e perante o Papa João Paulo II, obviamente, sendo inclusive condenado ao silêncio obsequioso. E depois de tempos de silêncio obsequioso cumprido, ele não se negou a cumprir com esse silêncio, ele foi perdoado por esse silêncio, retomou as suas atividades, mas logo foi repreendido novamente, e aí sim, em 1992, o Frei Boff, ele acaba sendo forçado, ele se sente forçado a abandonar a profissão de padre. Mas ele nunca abandonou, por exemplo, as suas convicções religiosas, muito pelo contrário. Mas então, recuperando o argumento, o que prega a teologia da libertação? Prega o óbvio. O que é o óbvio? É a ética cristã por excelência, que é o quê? Justiça social. Não há como uma instituição como a igreja, não há como você aceitar que ela se cale diante da miséria, das desigualdades, dos problemas sociais que o cercam. Não adianta ela fechar os olhos. Por isso essa necessidade
esse grito, esse clamor por libertação. E não é uma libertação no sentido espiritual, é uma libertação no sentido socioeconômico. Porque, segundo a teologia da libertação, a miséria é um pecado estrutural. A pobreza é um pecado estrutural. Ela não é vista com benevolência. Ela não é vista no sentido de coitado. Ela é vista no sentido de um pecado estrutural da humanidade e que deve ser combatido. Há um caráter de engajamento social e político na teologia da libertação. E a teologia da libertação diz que a igreja deve ter esse engajamento político para a promoção da justiça social. E ela deve se voltar a essa maioria imensa de miseráveis que se encontram nas piores condições possíveis. Mas não, a instituição, ela se fecha sobre si mesma, na sua busca por poder, na sua burocracia interna, na sua hierarquia, e ela compreende as mazelas do mundo como se fossem fenômenos naturais. Ela descaracteriza a miséria do seu fator social. E a teologia da libertação bebe das ciências sociais. Por isso ela é acusada de marxista. Ela não é marxista em termos epistemológicos. Ela não quer fazer a revolução social. Está aí o erro de achar que Jesus e Marx seriam camaradas em termos epistemológicos. Mas em termos éticos, Jesus e Marx se aproximam, porque procuram justiça social. Não há como negar isso. Então, esse foi um dos argumentos muito difundidos e até hoje utilizados pela institucionalidade católica para desqualificar a teologia da libertação, como se ela tivesse raízes materialistas, ateístas e marxistas. Ela não tem isso em termos epistemológicos, ela tem em termos éticos, não o materialismo nem o ateísmo, mas a busca por justiça social, o engajamento político, pela mudança da pela busca por uma equidade, pelo combate às desigualdades, por estar perto do povo, por estar perto dos pobres e estar para os pobres. Se preocupar com os proletários, com os esquecidos. Eu vou ler um trecho aqui do livro Igreja, Carisma e Poder, do Frei Boff. Ele diz assim, o Frei Boff, deixa eu pegar o meu óculos. Ele diz assim: os pobres foram os privilegiados por Jesus, não pelo fato de serem bons e abertos, mas pelo fato de serem pobres. Criados à imagem e semelhança de Deus para serem seus filhos, esta imagem jaz obscurecida e também escarnecida pela pobreza. Por isso, Deus toma sua defesa. Assim é que os pobres são os primeiros destinatários de sua missão. Ou seja, se somos nós, imagem e semelhança de Deus, a pobreza, a miséria, arranha essa imagem, distorce essa imagem, nos distancia dessa imagem, desse divino que existe no ser humano. Até mais.